filisteus juntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó de Judá e acamparam em Efés Damim, entre Socó e Ezeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra. Estando o vale entre eles, um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio acompanhando os filisteus. Tinha 2,90 m de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleira de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com a lançadeira de um tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: porque vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês, os servos de Saul, escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescento: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. E era filho de um efratel, de Belém de Judá, chamado Jessé. Este tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabé, o mais velho, Abinadad, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula, e os 3 mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias os filisteus aproximavam-se de manhã e de tarde e tomavam posição. Nesta ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os rapidamente para seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos. Correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: isto é o que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabé, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui?
com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto. Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha? E disse Davi: o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Então ele se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou-o chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará contra ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de teu pai. E quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se viram contra mim, eu pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na sua cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. E disse a Saul: eu não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. E em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e, com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse a Davi: por uma causa eu sou um cão para que venhas contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: venha aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteus e às aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada e nem por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra de seu alforje, ele arremessou com uma funda e atingiu o filisteu na testa, e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Davi correu e se pôs de pé sobre ele, e desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela.
Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Os homens de Israel e de Judá deram o grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saraim e até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição, os filisteus levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu e levou-a para Jerusalém. Guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou para Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei, que não sei. O rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante a Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho do teu servo Jessé de Belém. 1 Samuel 1:58.